Bom, vamos lá então para o nosso estudo, Devassando o Invisível. Nós estamos no capítulo 6, Romances Mediúnicos. Esse é o terceiro estudo em que nós abordamos esse tema. Nós paramos aqui num trecho em que Dona Ivone comentava sobre o envolvimento do médium no desenvolver do trabalho, nessa conexão mental com o espírito que transmite a mensagem. Existe também uma conexão emocional muito intensa entre o espírito e o médium, que muitas vezes o médium é envolvido, né, por esses sentimentos, por essas emoções, acaba se comovendo bastante durante a realização desse trabalho. Ela coloca assim para nós: é comum, isso a gente está revendo aquilo que foi tratado no final do nosso estudo de ontem, né? É comum o médium se emocionar ante as belezas que à sua visão se rasgam em cenas indescritíveis, quando, muito concentrado no trabalho, favorecido por um ambiente feliz e afastamento completo das coisas deste mundo, ele se dá ao labor do ditado mediúnico. Muitas vezes, nós mesma temos interrompido nossos trabalhos ante o encantamento da sutil beleza espiritual com que nossos guias nos mimoseiam, a fim de nos entregarmos ao pranto feliz e comovido que o mundo ainda desconhece. Parece que o médium, em tais ocasiões, tem as suas sensibilidades gerais elevadas ao máximo, pois se não vibrar uníssono com o autor da obra, não conseguirá realizar o feito. Daí porque, de um instrumento mediúnico, obter obras de poucos autores, pois o trabalho é sempre melindroso e difícil, exigindo o máximo de qualidades harmoniosas de um e de outro, tais como amor à causa, vontade, pureza de intenções, humildade, paciência, perseverança, desinteresse de toda e qualquer natureza, mormente o desinteresse monetário, renúncia e até mesmo espírito de sacrifício, que deixa entrever não ser fácil a um encarnado assim comungar tão intensamente com entidades elevadas da espiritualidade. Aqui o que vale a gente destacar, uma pequena observação, é exatamente o fato de um médium psicografar livros de poucos autores, exatamente porque essa ligação que existe entre as duas partes é uma ligação muito profunda. Então o médium, para poder trazer exatamente aquilo que o espírito quer transmitir, é um trabalho a longo prazo, é um trabalho já aprofundado, né? No caso do Chico, por exemplo, nós vimos ali que dos romances mesmo que ele psicografava, poucos autores se manifestavam através dele, embora nós tivéssemos ali vários outros que traziam mensagens como poemas, como comunicações, mensagens de orientações propriamente dita, né? Então nós tínhamos ali Emmanuel e André Luiz, né? Acredito que os dois espíritos com quem ele tinha assim a maior proximidade, né? Os demais, embora fossem espíritos muito próximos, muito amigos, reduziam esse trabalho, restringiam esse trabalho a pequenas comunicações, não eram comunicações de longo prazo. No caso do Divaldo é a mesma coisa. Nós tínhamos ali o Joana de Ângeles, temos Manuel Filomeno de Miranda, que são os dois provavelmente que mais se comunicavam nesses trabalhos longos, né? Os demais eram pequenas comunicações. Então vemos ali a dificuldade que principalmente porque o romance, como a gente lembra, ele é um trabalho muito semelhante àquilo que nós vemos na televisão, àquilo que nós vemos no cinema, né? Se o autor, assim como o diretor, né, são dois profissionais de extrema relevância no desenvolver desses trabalhos, se eles não conseguirem transmitir, né, a emoção, o sentimento daquela obra, ela fica fria, ela fica desinteressante, apesar de ter um conteúdo que possa ser um conteúdo inteligente, ela acaba sendo pouco atrativa, né? Então os próprios autores, em suas entrevistas, os diretores também é a mesma coisa, mas autores principalmente, eles comentam que se eles não conseguirem transmitir tudo aquilo que eles sentem de
sentimento de amor, sentimento de medo, de raiva, não importa quais são os sentimentos que envolvam as personagens, assim como também a própria essência da história que está sendo contada, ninguém vai se interessar. No caso de um cinema, as pessoas vão ao cinema, assistem e geralmente saem sem muito interesse. No caso da televisão, a gente vai percebendo isso conforme a audiência vai caindo. Então, cada um desses trabalhos, dentro dessa visão comercial, ou mesmo da procura dos interessados, dos telespectadores, ou mesmo dos leitores, né, ou dos espectadores de uma peça teatral, nesse caso, se não conseguirem, se não se sentirem envolvidos emocionalmente, assim como estarem presos, né, na sua atenção à história que vem sendo transmitida, isso não vai ter, não vai ser um trabalho que tenha atingido o seu objetivo. Então, nesse caso, das psicografias, dos trabalhos também espirituais, né, dos trabalhos mediúnicos, é a mesma coisa. Então, os autores precisam transmitir, através do médium, aquilo que eles estão sentindo. Portanto, o médium não é apenas aquele que vai contar a história. Ele vai contar a história como se ele estivesse vivendo aquela realidade. É aí que o livro, então, se torna interessante. Então, nós percebemos assim que a mesma coisa acontece nos próprios trabalhos mediúnicos de orientação, nos trabalhos de desobsessão, que muitas vezes nós temos ali o médium que, após o trabalho, principalmente nos trabalhos de espíritos sofredores ou os trabalhos de obsessão, o médium muitas vezes sai emocionalmente envolvido. Tamanha a profundidade da ligação, da conexão que existe entre os espíritos e o próprio médium. O Tic-Tac colocou, né, na mediunidade inconsciente não há esse problema, né? Tanto inconsciente como mecânico, né? Mas o inconsciente, Tic-Tac, ele é muito relativo, porque muitas vezes o médium não se lembra daquilo que ele psicografou, mas ele pode, por exemplo, ter vivenciado isso emocionalmente, ter visto aquilo que está sendo transmitido para ele. Então essa ideia da inconsciência, ela não dá para ser medida da nossa perspectiva. Ele pode dizer que ele ficou completamente desconectado daquilo que foi transmitido, mas que, como acontece com sonhos, a pessoa acorda e fala assim, olha, eu não sonhei com nada. Quem garante que ela não sonhou? Muitas vezes ela não tem a lembrança daquilo que foi transmitido, né? Então ela traz um resíduo de uma pequena lembrança, um resíduo de uma emoção. Então, de qualquer forma, todas as vezes que existem essa ligação mente a mente entre médium e espírito, mesmo que seja para o médium inconsciente dele se lembrar daquilo que aconteceu, não há como não haver essa transmissão de ideias, emoções e sentimentos entre ambos. Isso pode acontecer então com maior ou menor intensidade. Muitas vezes até de uma intensidade tão sutil que o médium, como a gente percebe nessa ligação de inconsciência, ele acaba não se lembrando do que ele fez. Mas muitas vezes ele sente aquilo que aconteceu. Uma sensação agradável, uma sensação desagradável. Então sempre tem alguma coisa, né? Não há como haver esse vínculo. Agora, no caso da psicografia mecânica, aí já é diferente. Porque embora também haja essa ligação mental, porque é impossível não haver, mas o espírito atua diretamente no braço do médium. E nisso, então, o médium nem percebe o que está escrevendo, porque, como o próprio nome diz, é de uma forma mecânica, então ele não participa mentalmente daquilo que acontece. Então, por isso que nós temos, então, todas as vezes que o médium participa, sem que seja de uma forma mecânica, seja ela semi-mecânica, seja ela intuitiva, seja ela bom, que não seja mecânica, né? Nós temos ali as variedades todas desse tipo de comunicação, de psicografias, desde que não seja mecânica, ela acaba sempre envolvendo o médium também. Continuando aqui para nós, me lembro da lição, né? Não vos preocupeis com o que é a vez de falar, pois não sois vós que falareis, né? Sim, mas né, você acaba vendo, não tem como. Você participa dessa ligação. Então o médium, assim, nesse caso, principalmente quando são as comunicações que trazem um conteúdo elevado, um conteúdo produtivo, o médium, claro, se beneficia e ele pode não ter essa preocupação de filtrar aquilo que está sendo transmitido. Mas dependendo do tipo de trabalho que é feito, o médium, claro, tem que ficar muito atento.
exatamente para evitar que os espíritos que se comunicam extrapolem, né, essa ligação que tem com o médium. Então ele vai impedir que o espírito escreva, impedir que o espírito utilize determinadas expressões. Então, quando são trabalhos elevados, trabalhos nobres, em que existe essa confiança entre espírito e médium, aí, claro, o médium se entrega completamente ao trabalho e se coloca à disposição do espírito. Mas em outros trabalhos ele não pode ficar tão relaxado assim. Ele tem que ficar muito atento para evitar que aquilo aconteça. A Angelina colocou, né, porque o espírito do médium não fica ausente, né? Não fica, ele fica sempre atento, né? Mas dependendo da forma como se dá essa ligação entre espírito e médium, o médium pode ficar mais atento ou menos atento, né? O Cunha lembrou, né, abraço Cunha, né, filtrar as informações, no caso do médium ficar atento, né? E depois do conhecimento que o mesmo possui também, a mesma coisa, ele tem que ter a sua bagagem para poder se comunicar. No caso do Tic-Teco, nessa preocupação com essa interferência, é exatamente aquilo que a Dona Ivone colocou para nós, né, no texto aqui que nós lemos, que nós vimos nos estudos anteriores, o preparo do médium, né, o preparo para que ele possa se servir de um instrumento produtivo para o espírito que se comunica. Nesse caso nós temos ali dois pontos a analisarmos, né? No caso desse filtrar e desse interferir, quando nós temos ali a participação dos espíritos no trabalho mediúnico, o médium ele tem que se tornar um instrumento fiel para aquele objetivo. Essa fidelidade vai se dar exatamente para que ele não atrapalhe a mensagem que vem sendo transmitida, exatamente para que ela seja exatamente aquilo que o espírito quer dizer. E Dona Ivone colocou para nós aqui também que muitas vezes um médium que tem ali um estudo relativo, né, e que não tenha pretensões de querer colocar as suas ideias misturadas com as ideias dos espíritos, esse é um bom médium. Porque ela colocava também, ela falava sobre o médium que é analfabeto, que são cada vez mais raros esses tipos de médiums. Esses analfabetos, então, trabalham naturalmente através da psicofonia, já que pela psicografia seria muito trabalhoso, muito difícil para os espíritos, né, já que o médium, não sendo letrado, pelo menos nessa encarnação, acaba dificultando essa comunicação, embora ele tenha sido letrado, né, tenha tido essa alfabetização em encarnações anteriores, mas de qualquer forma acaba sendo difícil. E ela lembrou que do outro lado nós temos aqueles médiums muito intelectualizados, que eles acreditam que já têm um conhecimento claro, um conhecimento abrangente sobre a doutrina espírita, e aí então o espírito transmite uma ideia que o médium não concorda. Aí nesse caso nós temos ali uma interferência dele no conteúdo da mensagem, em que ele coloca a sua opinião. E aí ele acaba atrapalhando aquilo que vem sendo transmitido. E no caso dessa filtragem, a gente sempre coloca esse filtro pensando do lado positivo, né? Esse filtro significa então que geralmente espíritos inferiores querem transmitir ideias que são ideias equivocadas, são ofensas, são mensagens distorcidas, que o médium, tendo qualidade no seu estudo, é capaz de perceber esses equívocos. Então esse filtrar, ele tem ali aqueles dois extremos, né? O filtrar positivo e o filtrar negativo. Esse filtrar negativo é uma interferência desnecessária que acaba atrapalhando o trabalho. No caso do filtrar positivo, é uma interferência necessária. Porque o médium não apenas nos trabalhos mediúnicos, por exemplo, da psicografia, mas também da própria incorporação da psicofonia, como nós chamamos, o médium muitas vezes, se ele não impedir que o espírito faça o que ele quer, o espírito sobe na mesa e começa a dançar. Ele começa a quebrar tudo, começa a agredir as pessoas. E nesse caso é o médium que impede que o espírito faça isso. Não deixa de ser uma interferência. Então nós percebemos assim que o papel do médium não é apenas assim de um figurante. O médium, ele é um coadjuvante que tem tanta relevância quanto o próprio espírito, principalmente na segurança do trabalho e na qualidade do trabalho. Então há necessidade do médium ter esse preparo, e isso se dá naturalmente através
do desenvolvimento mediúnico, quando ele começa a se autoconhecer, ele começa a perceber as sensações, as ideias que vão se misturando com as dele. Ele, por sua vez, né, por si só, vai fazendo aquele trabalho pessoal de preparo, de embasamento teórico, também aperfeiçoando as suas habilidades. Então o médium não é simplesmente se entregar aos espíritos e deixar que a coisa aconteça. Ele tem que ficar muito atento com aquilo que vai acontecer. Deixa eu ver aqui, né? Creio que preparo para a função mediúnica não se faz aqui, mas antes de desencarnar. Mas a mediunidade ela já vem programada para isso, né? Mas claro que lá é uma coisa que é outra, né? Não só com o trabalho mediúnico, mas com a própria vida. Nossa vida é programada no mundo espiritual. Agora, o que a gente programa no mundo espiritual não é aquilo que a gente vive aqui, a gente sabe muito bem disso, né? Porque quando eu chegar aqui, o livre-arbítrio começa a ficar um pouco mais frouxo, os estímulos são mais provocantes, e aí, então a gente acaba distorcendo tudo aquilo que foi programado anteriormente. O trabalho mediúnico não é diferente. Deixa eu ver aqui, o Cunha colocou, né? Por isso o médium não deixa passar tudo, exato. Né? Na prática, vemos a filtragem como interferência negativa. E aí, nesse caso, né, a gente vê que é o médium que não está bem preparado para isso. Então, quando a gente vê esses grandes médiums que se destacam no nosso meio, a gente vai pegar os extremos, claro, né? A gente pega Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Franco, Raul Teixeira, e tantos outros nomes que nós temos, né, de grande relevância. Esses são médiums que têm ali um conhecimento profundo da sua missão, da sua tarefa. Então eles sabem quando atuar e sabem quando devem permitir que o espírito faça ali o trabalho de uma forma plena, né, como eles desejam que isso aconteça. Então isso se dá sem dúvida nenhuma através da experiência. Então aquele médium que diz assim, não, eu sou um bom médium porque eu sei tudo, né? E ele então se acha, né, capaz de acompanhar aquilo que os espíritos querem trazer, acaba sendo uma grande pretensão. Infelizmente isso acaba sem dúvida nenhuma interferindo de uma forma negativa no trabalho. O Dudu colocou, né, se não se tornar às vezes um protagonista, o trabalho mediúnico não renderá do médium, né, tirando sim. Né? Então, geralmente, o médium pode colaborar com o espírito de uma forma positiva quando ele percebe que o espírito está com dificuldade de expressar suas ideias. Então nós temos ali o próprio médium ajudando o espírito a se comunicar. Mas isso tem que ser uma coisa muito bem equilibrada para evitar que o médium fale aquilo que ele acha que o espírito quer dizer. Então é mais ou menos na conversa que a gente está tendo agora. O que a gente conversa aqui, vocês depois podem repassar isso para frente e vocês vão dizer aquilo que vocês acham que eu disse. E não simplesmente exatamente aquilo que foi falado, né, de positivo ou de negativo. Deixa eu ver aqui, né, a Cindizinha colocou, né, já houveram comunicações lá nas mediúnicas do centro que se a médium não tivesse exercido o controle que lhe cabia, os mentores não estivessem no amparo, o espírito teria agredido todo mundo, né? Sim, então essa parte de cuidado do médium, por isso que nós temos ali aqueles médiums que trabalham com desobsessão, são médiums que conhecem exatamente qual é o público que eles vão atender. E por isso, então, cada médium atuando dentro da área em que ele tem ali o conhecimento, em que ele tem preparo para isso. Não é um médium que diz assim, olha, eu sei me comunicar com os espíritos, então vem trabalhar numa sessão de desobsessão. Ele pode encontrar espíritos agressivos, vamos trabalhar em espíritos sofredores. Encontra com espírito suicida e o médium acaba depois absorvendo todas aquelas ideias, aqueles sentimentos e não consegue se desvincular disso. Então é sempre um problema, e porque isso acontece. Se nós assistindo a um filme, muitas vezes nos comovemos e guardamos aquela imagem do filme, que muitas vezes até nos apavora, muitas vezes, imaginemos quando a gente tem contato com o espírito suicida, pensando aquilo que ele pensa, sentindo aquilo que ele sente. Acaba sendo muito mais intenso. Então há necessidade de um preparo muito sério para a participação do indivíduo no trabalho da mediunidade. Deixa eu ver aqui, o mentor, a ambiência linear e a espiritualidade ajuda nessa filtragem. É um conjunto de fatores, né? Então, desde o início, quando o médium se compromete com o trabalho, ele já começa a estabelecer conexões com o mundo espiritual, tanto com aqueles que são os coordenadores do trabalho, como também ele começa a conhecer os espíritos com quem ele vai trabalhar. E como eu falei para vocês, né, nós temos ali várias áreas de
de atuação do médium dentro do trabalho mediúnico. Então você tem ali desde os espíritos sofredores, espíritos obsessores, comunicações familiares, comunicações de instrução. Então nós temos ali uma série de atividades que o médium vai participar. Então depende desde o objetivo do próprio trabalho. Começa por aí. Por que você quer trabalhar? Você quer trabalhar porque você se acha importante, porque você acha o máximo trabalhar com isso, porque você gosta de ver fenômeno, porque você deseja ajudar, você deseja trabalhar com caridade. Então, tudo começa com a intenção do médium. A partir dessa intenção, começam então a se estender aquela teia, né, de vínculos com o mundo espiritual de acordo com a intenção que ele tem. E aí então, quando ele se apresenta para o trabalho, demonstrando exatamente qual é a sua intenção, aí então toda aquela estrutura vai se formar em torno dele, até mesmo a equipe onde ele vai atuar. Então, a instituição, a intenção, os trabalhadores do mundo espiritual, os coordenadores do trabalho, o público que vai ser atendido. Então é uma série de fatores que vão se juntando para que o trabalho seja bom ou não, né, seja efetivo ou não. Quando lidamos com espíritos inferiores a nós, né, acho que até podemos filtrar, mas com superiores a coisa muda. Mas se você filtra alguma coisa de um espírito superior, já mostra que o médium tem pretensões. E aí, nesse caso, ele interfere negativamente. E, inclusive, os próprios espíritos deixam de se comunicar através dele porque ele atrapalha. E aí, então, eles vão buscar um outro espírito, um outro médium que possa colaborar ou fazer com que o médium, né, acabe mudando a sua postura. Porque muitos espíritos também, a gente lembra que esses espíritos que trabalham de uma forma mais próxima com os médiums, eles, claro, procuram ajudar o médium a educá-lo, para evitar que ele tenha esse tipo de atuação. Somente aqueles espíritos mais impacientes, que tentam se comunicar, veem que não vai dar certo, então eles se afastam. Já aqueles espíritos que são mais amigos, eles trabalham o médium para que ele possa começar a atuar. Não é simplesmente descartar porque ele não serve. Né? Nós vemos muitas vezes um espírito que vai trazer um conteúdo intelectual que é profundo, um espírito que foi um cientista, um espírito que foi um intelectual, e só que pessoalmente ele é aquela pessoa ainda orgulhosa, aquela pessoa meio arrogante, impaciente. Então o que ele traz, nossa, pode ser uma fórmula mágica, mas ele como pessoa, uma pessoa muito intolerante. E aí então ele acaba não tendo paciência com o médium. Então ele começa a falar, não tem paciência e se desliga. Já os espíritos superiores, nesse caso os espíritos instrutores, claro que eles procurarão trabalhar com o médium tanto quanto possível. Se perceberem que o médium é realmente um instrumento que não serve para aquele tipo de atividade, então eles vão buscar outro caminho e o médium fica à própria sorte. Continuando aqui para nós, vamos lá. Continuando não, agora a gente vai começar propriamente, né? Existem ditados mediúnicos, mesmo romances, e podemos citá-los, considerados imitações por muitos observadores, porque não trazem o característico do estilo literário daquele que espiritualmente o concedeu. No entanto, sabemos que a obra realmente é daquele cujo nome figura no volume. O que se passa é que transmitir o estilo integral é uma tortura para certos médiuns, como trabalho exaustivo para o autor. Razão porque nem sempre este obrigará seus medianeiros ao penoso labor, visto o intento de uma obra espírita ser a sua finalidade moral educativa doutrinária, e não propriamente a simples realização literária. Aqui a gente fala também das críticas, né, que são feitas para muitos desses trabalhos que são publicados. A gente pode pensar, por exemplo, que dentro da psicopictografia, que nada mais é do que a pintura mediúnica, nós temos ali o trabalho dos espíritos de sensibilizar o público, mas muito mais do que essa sensibilização, é utilizá-la para demonstrar a realidade do mundo espiritual. Mostrar que os espíritos estão vivos, estão ativos, e aquele trabalho vem como uma prova para demonstrar isso do espírito. E nesse caso, na pintura é muito mais fácil do que na literatura, porque na pintura você vê o estilo do pintor, não somente a sua assinatura, mas o próprio estilo.
que os especialistas olham e percebem que tipo de obra que foi pintada, qual foi a técnica, combinação de cores e tudo mais. No caso da literatura, nós temos também a linguagem, o sentimento, a estrutura daquilo que foi redigido. Então, muitas vezes nós acreditamos que aqui, de fato, né, tem esse propósito também de demonstrar essa realidade do mundo espiritual. Então, quando pega um escritor e ele traz ali a sua obra, é para ele dizer, olha, essa aqui é a obra que eu trouxe para vocês, para mostrar que eu ainda estou aqui. Só que nós só nos apegamos a isso, fazer uma análise técnica daquela obra. Mas muitas vezes não nos preocupamos com a mensagem. Quantas vezes nós lemos uma poesia, uma poesia trazida através da mediunidade, e nós ficamos então encantados porque tal escritor se manifestou. Então as pessoas vão lendo ali verso por verso, observando as rimas, observando a estrutura e fala assim, realmente isso aqui é um poema daquele autor. Só que ninguém leu para saber exatamente qual é a mensagem que ele está transmitindo. Algumas vezes ele fala sobre o amor, sobre a relação nossa com Deus que deve se aproximar, fala sobre caridade, e nós ficamos preocupados com a estrutura do poema. Assim como muitas vezes nós olhamos uma obra que é pintada por um autor espiritual e ficamos preocupados em analisar a técnica da pintura, sem apreciar a sua beleza. Então isso porque nós sempre queremos uma prova do mundo espiritual. Só que os espíritos começaram a trazer essas provas na época em que Kardec observava as mesas se movimentando. Então, com o passar do tempo, nós tivemos ali vários processos, né? Que já conversamos sobre isso quando estudamos o Livro dos Médiuns, vários processos que podemos dizer assim que a doutrina espírita foi passando para chegarmos onde nós chegamos hoje. Começaram com as mesas, depois começaram com os fenômenos de manifestação, de aparições, onde os cientistas analisavam, depois começaram as psicografias, passamos pela fase das cirurgias espirituais. A gente se lembra, né, Dr. Fritz, José Arigó e outros médiuns que foram aparecendo, onde havia cortes, havia ali sangramentos, aquela coisa bem chocante, para mostrar assim, olha, estamos cortando, mas o indivíduo não está sentindo e a cirurgia fez o efeito. Depois começaram a vir as pinturas mediúnicas, as músicas mediúnicas. Então, na verdade, os espíritos estão tentando, de várias formas diferentes, claro que cada vez mais sutis, saiu daquela fase mais física, mais impactante, mais chocante, para entrar na fase mais sensível, para mostrar para todo mundo que o mundo espiritual existe de fato, mas o conteúdo ele acaba sendo pouco apreciado. A gente via, por exemplo, né? Pois é, já pensou, Miriam? O Van Gogh ter ali um Rembrandt e outros, né, e outras tantas pinturas que são muito interessantes, mas nesse caso ninguém valoriza, né? Todo mundo acha assim que, nossa, eu tenho ali um espiritual não vale. Claro que vale muito ainda, né? Então a gente fica muito preocupado com isso, em ter essa obra em casa, em observar o fenômeno. Na época do Chico, por exemplo, quando ele começava a psicografar, todo mundo fazia rodinha em volta porque achava bonita a psicografia. Mas qual era o conteúdo da mensagem? Nós tínhamos ali um espírito que desencarnou, que estava sofrendo, com saudade da família, a família sofrendo, com saudade do espírito, e todo mundo preocupado com o fenômeno. E isso acontece até na atualidade. Os espíritos ainda vão ficar, durante um bom tempo nesse processo, de ficar mostrando para nós aquilo, de que forma que as coisas acontecem. Quando nós pararmos de prestar atenção nos fenômenos e começarmos a observar de fato o conteúdo das comunicações, nós veremos o mundo espiritual de uma forma muito mais real. E não apenas ficarmos impressionados com os fenômenos. Isso não significa que nós, hoje, não nos comovamos com isso. Sim, eu ia falar isso agora, Cunha, porque dá a impressão de que não, a partir de agora a gente não vai mais ficar preocupado com isso, é claro. Não tem coisa mais interessante do que você sentar ao lado de um médium e vê-lo psicografar. Naquela coisa rápida, aquelas letras, todo mundo gosta. Se me convidassem eu ia correndo para ver, claro. Que eu já sou curioso por natureza, né? Então não ia dar outra. Mas eu ia tentar não me emocionar muito, não me excitar demais, porque do contrário eu acabaria atrapalhando. Não só neófitos,
Muitos espíritas antigos também têm essa curiosidade. Né? Então, assim, eu mesmo, como eu falei para vocês, adoraria participar desses fenômenos e acabaria, infelizmente, até me esquecendo do propósito, né? Do propósito real daquela comunicação. Então você tem que dar aquela respirada e falar assim, calma, acalma sua mente que você está atrapalhando, você não veio aqui para isso. Então ficaria assim, né, calma, eu sei que é, mas eu não consigo resistir, é mais forte que eu, e isso realmente é, né? Então por isso, a gente lembra sempre da importância dessas comunicações. Né? Deixa eu ver aqui, né? Bom dia, Anabela. A Márcia colocou, né? Quando começamos o trabalho, achamos natural, né? Olha, é natural para quem está acostumado. Né? Bom dia, Sandra. É natural para quem está acostumado, mas para quem não está, Márcia, a curiosidade é muito mais forte. Eu me recordo que quando em casa nós tínhamos ali algumas sessões mediúnicas, né? Isso quando eu comecei a me aproximar da doutrina espírita, né? Então aquela história que eu já contei para vocês, né? Que eu tinha muito medo da doutrina espírita, tinha muito medo dessas histórias de obsessão, isso porque nós tínhamos experiências em casa, quando eu era pequeno, quando nós éramos pequenos aqui em casa, eu e minhas irmãs, minha mãe às vezes passava por incorporações não programadas, vamos dizer assim. Então algumas vezes ela incorporava e a gente ficava aquelas crianças olhando, assustadas e tal. Então falar de mediunidade, falar de doutrina espírita era uma coisa que me assustava muito. Aí depois eu fui ali adolescente, já passei ali para a juventude, e eu não queria nem saber de doutrina espírita. Não queria ler, não queria saber e tudo mais, e acabei me aproximando. E aí então algumas reuniões mediúnicas aconteciam em casa. E eu ficava deslumbrado, né, porque eu já não tinha mais medo, então eu tinha curiosidade, né? Então essa curiosidade era muito maior, porque eu acho que fiquei tanto tempo guardando essa curiosidade por causa do medo, que quando eu perdi o medo, a curiosidade se exacerbou, né? Então quando aconteciam essas reuniões em casa, eu ficava assim com os olhos arregalados, observando respirações, observando gestos, observando tudo o que acontecia. Então eu não prestava nem atenção no que estava sendo falado ou dito, eu queria olhar. Então assim, e isso continua, quer dizer, diminuiu, claro, porque a gente foi estudando, né, eu fui estudando, fui tendo contato com outras experiências, fui apreciando um pouco mais, mas... Né? Pois é, Zé, imagina o livro dos Espíritos aqui em casa, eu passava batido, quase fazia o sinal da cruz quando eu passava por ele, só de imaginar aquilo que acontecia durante a minha infância. Hoje as coisas são diferentes, então não tenho mais esse problema, né? Mas assim, é muito natural essa curiosidade, tudo aquilo que é maravilhoso de fato, é algo que nos impressiona, é algo que chama a atenção, e a gente vai, na verdade, sabendo administrar isso tudo. Porque realmente não existe nada mais interessante do que observar um fenômeno como esse, desde que você não sinta medo dele. A Socha colocou para nós, né, eu também vivenciei isso quando criança, meu pai passava por esse processo. Então sabe como é que eu estou falando, né, Socha? Quando a gente chega nesse momento assim que você fica olhando naquela coisa de você ficar impotente e ver aquilo acontecendo, é uma coisa que assusta muito. E só depois de muitos anos isso acabou sendo administrado até o momento em que isso desapareceu. E aí então eu acabei me aproximando, né? Até poderia dizer assim de uma forma poética, né, que os espíritos estavam tentando chamar minha atenção quando eu era criança, né? Só que não deu certo. Se tentaram fazer isso, fracassaram e fracassaram feio. Teve que chamar mesmo na razão mesmo, não teve jeito, né? Hoje eu trabalho muito com doutrinação, né? Pois é, nada como um dia depois do outro. A Duda colocou, minha esposa dizia que à noite eu era 1 a 8 pessoas diferentes, né? Minha mediunidade ostensiva da época, né? Anos atrás, pois é. Entrava no banheiro e ficava horas tocando violão, né? Eu tinha violão e não sabia tocar, né? Olha só. Então é tantas e tantas experiências que a gente tem para poder vivenciar. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos em frente. Deixa eu ver aqui. Tá. Foi necessário, né, Tic-Tac? Tudo tem fases, né? Para cada grupo, para cada época, tudo tem ali os seus momentos, né? Jesus multiplicava pão, andava sobre as águas, curava os doentes e tudo mais, para tentar realmente chamar a atenção das pessoas para o poder que ele tinha. Agora os espíritos vieram utilizar esses mesmos fenômenos para chamar a nossa atenção. Já chamaram a atenção, tentam fazer o trabalho de esclarecimento, mas ainda tem que fazer aquele trabalho duplo, né? Chamar a atenção
daqueles que estão chegando, para convencê-los dessa realidade e depois começar a trazer as orientações. Então, é um trabalho contínuo que a gente tem. Continuando então, vamos lá. Vimos aqui do autor, né, que a gente estava falando sobre o trabalho dos autores espirituais, que muitas vezes são analisados tecnicamente. E aqui continua para nós. Tá. De outras vezes, porque o médium não apresente os recursos necessários, dá-se uma como tradução do seu pensamento. Este, o médium, recebe o ditado, transmite-o para o papel empregando sua própria linguagem, o que resulta na desfiguração do estilo literário do autor comunicante, se tratar de literato conhecido na Terra. Aqui a gente viu que nem sempre essa interferência do médium ela é feita intencionalmente. Porque é muito difícil para um autor espiritual, a menos que ele faça um ditado ipsiliteris, ou seja, letra por letra daquilo que ele quer transmitir. Aí o médium vai conseguir, sem dúvida nenhuma, transcrever aquilo tudo. Mas outras vezes, por falta de tempo, pela necessidade de agilizar o trabalho, o médium, o espírito envia para o médium não as palavras que ele quer ditar, mas ele envia um pacote de ideias. Então seria mais ou menos como se eu dissesse para vocês, contasse uma história e falasse para vocês assim, olha, agora que eu contei, repassem essa história. Só que eu não anotei, eu não passei para vocês ali um e-mail, não passei para vocês ali um WhatsApp com tudo escrito literalmente para vocês relerem aquilo que eu disse. Eu contei a história e cada um de vocês vai contar de um jeito. É claro que eu vou apresentar essa história com conteúdo emocional daquilo que eu vivenciei, como foi o caso que eu contei agora há pouco, de uma forma muito resumida, muito superficial, as experiências mediúnicas que eu já observei, que eu já vivenciei. Não pessoalmente, porque eu não tenho essa sensibilidade, mas presenciei esses fenômenos. Então eu posso contar para vocês porque eu vivi isso, eu tenho essa imagem viva na minha memória, eu consigo me envolver emocionalmente com elas. Mas quando vocês forem contar, vocês vão contar simplesmente falando daquilo que foi o que vocês ouviram. Então vocês vão dizer assim, mas essa história, ela é tão bobinha, foi desse jeito que aconteceu? Para mim não foi, porque eu vivi isso. Vocês estão contando. Então olha a diferença do que é eu querer contar para vocês uma experiência pessoal e vocês contarem aquilo que eu vivenciei. A menos que a gente tenha uma relação muito próxima, muito íntima, em que eu possa detalhar, contar exatamente situações nos seus mínimos detalhes, vocês vão simplesmente repassar aquilo que eu disse. E aí vocês vão perceber que não foi assim que eu contei a história, mas foi assim que vocês conseguiram repassar. A mesma coisa acontece com relação a essas comunicações dentro da literatura, da comunicação mediúnica. Mais uma vez para a gente prestar atenção, depois desse exemplo que eu dei para vocês. De outras vezes, porque o médium não apresente os recursos necessários, dá-se como uma tradução do pensamento. Este, o médium, recebe o ditado e transmite-o para o papel empregando sua própria linguagem, o que resulta na desfiguração do estilo literário do autor, comunicante, se tratar de literário conhecido na Terra. Então, se nós temos um autor que tem ali seu estilo reconhecido, tem sua forma de se expressar, tem toda aquela emoção e tudo mais, basta a gente pegarmos, por exemplo, Jorge Amado. Jorge Amado, com os livros que ele publicou, contando ali as histórias que aconteceram da sua vida, no ambiente onde ele viveu, lá na Bahia, com toda a sua mística, com toda a sua beleza e tudo mais, alguém de fora que nunca viveu aquilo, como é que vai transmitir aquele mesmo conteúdo emocional que Jorge Amado fez? Então a gente vai perceber do livro e dizer assim, olha, tá certo que essa história pode ter sido contada sobre aquilo, mas com certeza não foi Jorge Amado. Só que foi ele. Só que o médium não conseguiu transmitir o mesmo conteúdo. A Miriam colocou, né, ainda carrega essas nossas emoções juntos. Sim, toda boa história tem que ter esse conteúdo emocional. Porque do contrário vai ser um simples relato. E o relato ele é frio por si só.
Cunha colocou, né, o primeiro parágrafo do Livro dos Médiuns já deixa bem claro isso, né? Todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do Espiritismo se originam na ignorância dos princípios dessa ciência e feliz nos sentidos de haver podido comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos de noviciado, produziu frutos e que à leitura dessa obra devem muitos o terem logrado evitá-los. Então, por isso que o Livro dos Médiuns acaba se tornando, de fato, um manual de instruções para esses tipos de trabalho, para a gente reconhecer não somente as dificuldades, né, da comunicação propriamente dita, mas também saber apreciar o esforço, tanto do espírito como do médium nesse processo. Isso é importante, né? Ele já era chamado, né, o Manual dos Evocadores. Só que muito mais do que o Manual dos Evocadores é um manual de instruções que vai nos ajudar nessas comunicações, no entendimento dessas comunicações. Continuando, vamos lá. Alguns, devido a tais fatores, adotam um pseudônimo, encobrindo o próprio nome até mesmo de seu instrumento mediúnico. Todavia, o pensamento foi do escritor e não do médium, e por isso a obra deverá ser considerada mediúnica. Aqui, né, a gente vê que cada parágrafo que a gente lê, ou cada oração que a gente passa, a gente vai percebendo um conteúdo de instrução profunda aqui para nós. Então a gente vê aqui que muitos espíritos utilizam pseudônimos, porque na verdade a preocupação que eles têm é exatamente transmitir o conteúdo e não gerar a polêmica da gente ficar debatendo se foi ou se não foi. É sempre aquela história, a gente se preocupa muito mais com o mensageiro do que com a mensagem. Então por isso os autores, e também percebendo a dificuldade que seria de esclarecer, né, ou de convencer as pessoas de que é aquele autor que está se comunicando, ele então simplesmente se oculta e deixa que a mensagem fale por si só. Muitas vezes, desde que não se positive o fenômeno espírita propriamente dito, será mais conveniente que tais trabalhos apareçam a público sob o nome do próprio médium, visto que destituídos do estilo do autor conhecido, a quem se atribua o trabalho, será difícil provar que efetivamente houve o fenômeno mediúnico, muito embora se tenha dado, e assim se contornarão controvérsias e polêmicas muito prejudiciais à doutrina. A mesma coisa também, bom dia professor, a mesma coisa também mostrando que alguns espíritos preferem que o trabalho seja considerado do próprio médium, que o médium seja aquele que assine a obra. Então, seja ali um romance, seja ali um livro mais técnico, explicando sobre fenômenos, falando da doutrina espírita. Então, para evitar, né, o desperdício de tempo e de esforço para ficar debatendo quem escreveu, quem não escreveu, que a mensagem fique por ela própria. Tal sutileza da faculdade mediúnica opera-se comumente entre alguns escritores e será, então, o que chamaremos inspiração. Não obstante, conheçamos tais casos no setor psicográfico também. Então a inspiração é exatamente essa transmissão de ideias, que muitas vezes os espíritos se mostram presentes para os médiuns, né, dizendo assim, olha, nós vamos trabalhar junto, eu estou te passando essas ideias. Ou outras vezes se aproveita dessa facilidade, dessa sensibilidade mediúnica do médium, mas embora ele não se reconheça como médium, e a mensagem fica então com aquela inspiração que o médium fala, nossa, eu tive uma ideia maravilhosa. E isso se dá então através na literatura, isso se dá no teatro, isso se dá na televisão, isso se dá no cinema. Isso se dá em toda parte. Então essa relação que existe entre inspiração e intuição, né? Intuição é quando você tem ali uma ideia que é apontada e chama a sua atenção. A inspiração é quando você recebe as ideias
e você vai desenvolvendo, combinando com as suas. Ou nós vamos combinando com as nossas. Então, nessas inspirações, quantas e quantas comunicações são feitas sem que os médiums se deem conta que eles foram influenciados. E aí os espíritos muitas vezes nem se preocupam em quererem receber os créditos, né, daquilo que foi feito. Então deixa por conta própria. Então isso aconteceu muito dentro da igreja. A gente viu, né, naquele livro A Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares, em que nós temos ali muitos indivíduos que foram considerados santos por causa da mediunidade ostensiva e muitos outros considerados grandes gênios, grandes filósofos, pelo conteúdo espiritual que trouxeram. Só que esse conteúdo espiritual vinha exatamente através da inspiração. E isso se dá, como eu falei para vocês, não apenas dentro da área filosófica, religiosa e espiritualista. Isso se dá através do meio jurídico, se dá do meio científico. Quantas e quantas descobertas são alcançadas através da inspiração recebida por parte dos cientistas? Quantas e quantas decisões são feitas, são tomadas dentro do ambiente jurídico por inspiração do mundo espiritual? Inspiração positiva e inspiração negativa. Não nos esqueçamos disso. Luiz Sérgio lembra nos seus livros que muitos químicos do mundo espiritual influenciam químicos do mundo físico para exatamente produção de drogas sintéticas. Porque não é simplesmente um químico que se coloca em frente a uma bancada com seus instrumentos e seus produtos que geralmente que simplesmente cria uma nova droga. Quantas e quantas vezes essas drogas são inspiradas do mundo espiritual? Porque na verdade o seu propósito é exatamente provocar essa grande perturbação no mundo físico. Então basta que eu seja um espírito, basta que eu tenha a minha intenção e encontre alguém que receba, que perceba essa minha influência, a coisa simplesmente acontece. Eu sou um espírito, nós não temos ali pessoas que são influenciadas por jogo, por vício e tudo mais. Então a gente lembra sempre que os espíritos, como Kardec lembra, os espíritos são os homens que morreram. E esses homens que morreram têm suas intenções, têm ali o seu grau de conhecimento. Pensarmos, por exemplo, Bill Gates, Steve Jobs, dois grandes nomes da tecnologia, da informática, nos nossos tempos atuais, quem garante que eles não foram influenciados no mundo espiritual para chegarem a esse grau de genialidade que eles demonstraram? Basta simplesmente que os espíritos encontrem alguém que ouçam aquilo que eles querem dizer. Fazendo um trabalho combinado, as coisas simplesmente acontecem. Tico Teco colocou, né, quando a inspiração é do mal, seria o médium no capeta. Tá valendo, né, Tico Teco? Por que não? Então, nós temos ali todos os tipos de influência, todos os tipos de intenção, de um lado e de outro. Continuando para nós. Alguns escritores desencarnados, como Camilo Castelo Branco, que foi um estilista inconfundível, um purista do idioma português, não fazem em absoluto questão de que seu antigo vigor literário se reproduza integralmente através de um cérebro mediúnico. O que querem é se desincumbir de tarefas que lhes desanuviem a consciência das sombras dos deslizes passados, reabilitando-se pela literatura de além-túmulo da antiga feição ociosa ou nociva da literatura cultivada no estágio terreno. Aqui é importante lembrar essa intenção que os espíritos têm, que muitas vezes o espírito, quando encarnado, ele utilizava o seu conhecimento literário, a sua habilidade literária, para falar de temas que são temas fúteis, temas de pouca relevância para o desenvolvimento moral dele próprio e daqueles que são seus leitores. Quando chegam no mundo espiritual, eles começam então a encontrar temas diferentes que vão inspirá-los para aproveitarem essa habilidade literária e construírem ideias mais proveitosas. Eu percebi isso de uma forma muito curiosa quando eu ouvi algumas músicas que foram
trazidas por músicos desencarnados, através do Irineu Gasparetto, em especial. Assistindo a alguns vídeos em que ele trazia para nós, fazia algumas apresentações por meio de cantores desencarnados que, através da sua mediunidade, se manifestavam. Nós tínhamos ele, então, por exemplo, Cazuza. Várias vezes ele já se apresentou, né? Vocês podem encontrar no YouTube, coloquem ali Irineu Gasparetto e vão assistindo aos vídeos para vocês perceberem quais são os autores, né? Os músicos que se comunicavam, seja através de uma entrevista, por exemplo, no Jô Soares, seja numa entrevista de um outro programa, seja numa apresentação num show que foi feito, um show mediúnico, lá em Minas Gerais, em benefício de obras sociais e tudo mais. Então, quando pega Cazuza, nós percebemos do modo como ele canta que o estilo musical do cantor permanece, mas a letra muda. O conteúdo das suas letras se modificaram. Aqui ele falava de revolta, falava sobre corrupção, falava sobre drogas, falava sobre amor e tudo mais. No mundo espiritual já era diferente. O tema se modificou. Falava sobre coragem, falava sobre tantos outros autores, Raul Seixas, outros grandes nomes que nós temos. Não é uma questão de educação, Hermes. Eu acho que é a influência do próprio meio, né? O espírito vai se reconhecendo de uma forma diferente. Não é aquela coisa de doutriná-lo a fazer diferente. Eu acho que ele próprio reconhece isso. Seria como se ele ficasse, não diria constrangido, de ver aquilo que ele falava quando estava no mundo físico e no mundo espiritual falando diferente. A gente acaba vendo mesmo as coisas, percebendo uma outra realidade, reconhecendo a sua própria história. Então isso acontece tanto na música. Façam essa pesquisa, deem uma olhadinha no YouTube e pesquisam sobre músicas mediúnicas e também sobre Irineu Gasparetto, anotem esse nome. Porque ele que é um dos médiuns que mais se destacam na atualidade nessas comunicações. E assistam aos vídeos, prestem atenção nas letras que são transmitidas, naturalmente pelos cantores, né, brasileiros, já que vão falar em português, mas no inglês é a mesma coisa. John Lennon, numa comunicação mediúnica através dele no programa Jô Soares, a sua letra, embora seja em inglês, né, dá para perceber algumas passagens, mostra-lhe exatamente isso, né, não desista, tenha coragem. Então os artistas, no caso os escritores, Dona Ivone aqui não fala de cantores, naturalmente porque talvez não tivesse tido contato com esse fenômeno naquela época, mas nós na atualidade podemos pegar esse mesmo exemplo que ela citou, dos autores espirituais, da literatura, de mudarem a sua linguagem, embora mantenham seu estilo, exatamente porque o universo que eles estão vivendo é um universo diferente. E no caso nós temos na atualidade essa parte da pintura, temos essa parte dos músicos, temos a parte também da própria do cinema e do teatro. Por que não valorizar isso também? De vermos filmes que são recebidos de uma forma mediúnica ou através de uma inspiração, que trazem para nós um conteúdo elevado. Temos belíssimos filmes. Quem garante que esses filmes não foram inspirados por esses autores? A Miriam colocou, né, nesse sentido, alguns pintores também não podem mudar sua temática, mantendo o estilo de pintura. Porque no caso da pintura, né, Miriam, é difícil você passar uma mensagem. Como é que eu posso dizer? O pintor, por exemplo, de paisagens, ele mantém seu estilo. Então ele vai manter ali um tema da sua paisagem que seja um tema que traga harmonia, que traga paz, né, e não simplesmente desenhar uma coisa terrena. Talvez seja isso, né, desenhar flores, desenhar ali aquela parte de natureza morta, a gente vê muito pouco isso hoje. Então talvez eles tenham que manter isso, até porque o propósito deles era exatamente fazer com que nós o reconheçamos como espíritos vivos. Como espíritos, embora desencarnados, estejam ainda mantendo, né, as características, né, embora sejam desencarnados, mantenham essas características de quando estavam encarnados.
Alguns pintores que retratavam tristeza, guerras, vejo pinturas mais light, né? Exatamente, né? Mas o traço é o mesmo. O tema muda, mas o estilo permanece. Deixa eu ver aqui. O Zé colocou lá em cima, né? Rita Lee, que vive exaltando. Maconha vai no futuro inspirar só música gospel, né? Vai saber, né? Deixa eu ver, voltando para cá. Vamos lá. Tá. Deixa eu pegar aqui o tema para a gente avançar um pouquinho mais. Então aqui falou de Camilo Castelo Branco, que embora, né, tivesse ali ele fosse um purista do idioma português, eles não fazem em absoluto, como foi dito, questão de que o seu antigo vigor literário se reproduz integralmente através do cérebro mediúnico. E aqui mostrou então que a preocupação dele agora é se redimir dos erros que viveu no passado e aproveitar exatamente esse talento, essa habilidade para trazer para nós um conteúdo mais proveitoso. E o resgate é o resgate, pois que se verificará. Preferentemente, tais escritores tomarão pseudônimo, encobrindo-se o próprio médium, que poderá não guardar o devido segredo. Ou seja, nem o médium fica sabendo quem é o autor, porque do contrário o médium pode se vangloriar ou querer comentar sobre isso e tudo mais, entusiasmando-se com o próprio feito de que foi instrumento. Outros, como Leon Denis, preferirão não ditar obras mediúnicas a vê-las desfiguradas no seu estilo pessoal. Na verdade, né, o estilo de Leon Denis ele é inconfundível, né, ele é um escritor romântico. Ele consegue falar de temas técnicos, né, de temas instrutivos de uma forma poética. Então, nesse caso, ele prefere também evitar que haja esse tipo de conflito de interesses, né, daquilo que o espírito quer comunicar e nós, de nossa parte, querendo alcançar esse reconhecimento. O que querem é a prova insofismável do fenômeno espírito. Nesse caso, né, das pessoas dos médiuns, daqueles que são os críticos desse trabalho. Continuam no além as pesquisas e experiências encetadas na Terra. O mesmo espírito poderá ditar uma obra, dando a ver ao médium as cenas antes ou no momento do ditado, e poderá ditar outra, ainda pelo mesmo médium, valendo-se tão somente da psicografia, sem que o intermediário veja coisa alguma, ou pelo menos sem que este se recorde do que viu, pois pode dar-se o fato de ele ter presenciado o drama, posteriormente psicografado, durante um desdobramento, e de nada se recordar em vigília. De outro modo, o fato de recordar será uma disposição particular do aparelho mediúnico. Vimos que João Evangelista, ao despertar do transe em que obteve o Apocalipse, recordou tudo o que vira e ouvira. Os profetas antigos, do mesmo modo, se recordaram das visões tidas durante os chamados transes oníricos e os desdobramentos do corpo astral. Do que particularmente nos diz respeito, lembraremos que o livro A Tragédia de Santa Maria, por nós escrito sob a direção da entidade espiritual Adolfo Bezerra de Menezes, trabalho em que tivemos a maior facilidade de recepção, dentre os que nos tem cabido transmitir, ofereceu-nos todas as modalidades possíveis em um ditado mediúnico: visão antes e no momento da recepção, audição, psicografia isolada, desacompanhada de visão e de audição, psicografia acompanhada dos outros fenômenos e intuição acompanhada de visão. Né? Dá para ver aqui que esse livro, a Tragédia de Santa Maria, foi um livro em que a autora teve um envolvimento absolutamente profundo e completo com o autor. Então, de todas as formas possíveis, ela viu, sentiu, ouviu, escreveu acompanhada, escreveu isoladamente, transcrevendo aquilo que foi vivido. Né? Olha quanta coisa aconteceu no momento da psicografia. Consideramos essa época de nossa existência, 4 meses, das mais felizes entre as poucas horas ditosas que fruímos neste mundo, dada a suavidade, o enternecimento das faixas vibratórias que nos envolveram durante o período consumido no ditado do trabalho.
né? Aqui é interessante porque ela fala sobre 4 meses de trabalho mediúnico para psicografar aquela obra, e ela coloca como sendo 4 dos meses mais felizes da sua vida. Dá para a gente ter uma ideia da intensidade das vibrações que ela sentiu em comunicação com o Dr. Bezerra de Menezes. Então dá para a gente imaginar Chico Xavier com Emmanuel, Divaldo com Joana de Ângeles, Raul Teixeira com Camilo, Dona Ivone com o Dr. Bezerra de Menezes, Divaldo também com o Dr. Bezerra de Menezes. No momento em que há essa conexão, essa ligação mediúnica entre esses espíritos e esses médiuns, dá para a gente imaginar o que eles sentiram. A intensidade, né, e a profundidade dessas experiências. E ela continua. Que de surpresas cativantes. E como convivemos com os seres invisíveis, mostrados à nossa respeitosa contemplação naquelas noites magníficas, quando abstraída da vida terrena, aliviando o nosso coração de sofrimento e humilhações oriundos da vida social terrena. A assistência de Bezerra de Menezes se tornava positiva e integral, para que o seu feito romântico se realizasse sem que nenhum esgotamento físico, nenhuma fadiga mental nos abatesse a saúde. Esse venerável espírito é seguido, por assim dizer, por grande número de entidades ainda vacilantes, porém submissas, cuja readaptação ao estado espiritual é operada sob a sua desvelada direção. Vimos e falamos a várias delas enquanto trabalhávamos naquela obra. Entre mentes, as visões do drama que então nos eram fornecidas decorriam em ambiência branca, lucilante, mesclada de tons dourados, como se raios de sol puríssimos iluminassem a transparência branca, feito ao que julgamos inédito sobre a terra, a nós outra impossível de descrever, e como se todas as cenas e panoramas fossem desenhos delicadíssimos a se movimentarem em cenários celestes. No entanto, em uma história triste, que entrega o volume Nas Teias do Infinito, né, Uma História Triste é o título, né, que integra o livro Nas Telas do Infinito. No entanto, em Uma História Triste, que integra o volume Nas Telas do Infinito, o drama se desenrolou em suave ambiente azul, levemente esbatido de nuances brancas lucilantes, quais neblinas tenuíssimas, enquanto que em Leonel e os Judeus, obra ainda inédita do mesmo autor, a história se desenrola sob colorações fortes, mas com algumas cenas muito sombrias, tais como salas de suplícios da Inquisição em Portugal, e outras muito nítidas, como o rumor das águas de um repuxo de jardim ao se despenhar no tanque, o brilho de candelabros de prata sob a luz de velas e ao som da cítara com que uma personagem se acompanhava, entoando salmos de Davi. Não obstante, nem sempre o médium consegue transcrever na íntegra o que avista no espaço, concedido por seus mestres instrutores. Parece mesmo que cenas belíssimas, admiráveis pela perfeição, deixam de ser psicografadas do decurso da obra, porque assim o determinaria o próprio autor, visto que a escrita não reproduziria fielmente o encantamento que a visão espiritual alcançou. Paramos por aqui então. Nós vamos continuar aqui depois no tema, né, na oração que começa aqui, né? Na obra Nas Voragens do Pecado, por exemplo, a entidade Charles, espírito que sabemos ser o de um completo artista, né? Depois aqui ela continua falando. É o que a gente vai tratar aqui. Porque depois é até um pouco confuso aqui embaixo, eu vou depois resolver. Então aqui é a página número 40 do nosso site, que vai falar exatamente sobre Nas Voragens do Pecado, que é um outro romance mediúnico psicografado pela Dona Ivone. Então, vimos aqui a dificuldade exatamente dessa transcrição dessas belezas que são observadas pelos médiuns durante esse trabalho de desdobramento, de emancipação,
ao verem, né, algo tão belo, mas que de tão difícil transcrição. Nós podemos perceber um detalhe interessante no filme Nosso Lar. Nós tivemos ali o livro, psicografado por André Luiz, vivenciado, não vou nem dizer apenas psicografado, mas vivenciado por Chico Xavier, que procurou transmitir todo aquele conteúdo, né, que o autor desejava. Nós tivemos ali Nosso Lar, que foi desenhado, né, através da psicopictografia por Ergorina Cunha. Para quem tem ali Cidade do Além, aquele livro, no final nós temos ali o desenho, né, um desenho grande que traz uma planta de Nosso Lar. E depois nós tivemos o filme, envolvidos ali o autor e o pessoal do trabalho de design, para desenhar aquela cidade. Então nós pensamos assim, desde aquilo que Chico Xavier viu, até aquilo que Ergorina Cunha pintou, e para aquilo que foi produzido no cinema, qual foi a diferença entre essas três realidades? Será que foi muito diferente de uma coisa para outra? Sem dúvida nenhuma. Porque você ver é uma coisa, né, você desenhar é outra, mesmo que você tenha visto. Você desenhar no papel não é a mesma coisa que você ter assistido, ter olhado aquilo tudo. E no caso do cinema, materializar aquilo para uma tela de cinema, para uma televisão, daquilo que foi visto no plano espiritual, é algo extremamente difícil. Será que aquilo que foi visto no filme é a realidade que existe lá em Nosso Lar? Eis aí então as grandes dúvidas que nós temos. E isso mostra para nós, claro, a dificuldade que é nós materializarmos, entre aspas, aquilo que existe no mundo espiritual. Daí então, muitas vezes, os próprios espíritos deixam de contar aquilo que vem no mundo espiritual, aquilo que viviam no mundo espiritual, exatamente porque a linguagem não é possível, não é capaz de transmitir essa realidade. Principalmente uma realidade, uma linguagem ainda pobre como a nossa, para transmitir, como eu falei para vocês no estudo anterior. Muitas vezes o nosso vocabulário não tem palavras, não tem termos, não tem expressões que possam explicar aquilo que existe no mundo material, já que o nosso vocabulário ele é adequado para a realidade material. Então essa adequação ela serve para nós, mas não serve para aquilo que existe no mundo espiritual. Né? Exatamente, né, Tic Tac? Ele se colocava nessa condição de humildade, tentando fazer ali o melhor. Mas mesmo assim é muito difícil de você passar, né, aquilo que existe no mundo espiritual. A Angelina colocou, né, quando se é médium inconsciente, as horas no transe mediúnico, quando se volta, dá um bem-estar indescritível, né? Exatamente porque esse trabalho inconsciente, Angelina, principalmente quando existe um vínculo naturalmente com entidades superiores, né? Porque a gente lembra que médium inconsciente não é apenas aquele médium que trabalha em grandes atividades de caridade do mundo espiritual. Muitas vezes um indivíduo que é obsediado, nós vemos muito isso, pessoas em casa relatam, né? Nossa, ele estava lá ou ela estava lá, de repente ela mudou, começou a falar coisas, e quando voltou ela não lembrava de nada. Isso é médium inconsciente, então isso se dá também através da obsessão. Então, no caso dos trabalhos realizados em parceria com o mundo espiritual, os trabalhos edificantes, existe uma preocupação muito grande dos próprios espíritos restabelecerem as energias do médium para evitar esse tipo de desgaste. Então, se o médium se coloca à disposição do mundo espiritual para ajudar num trabalho que está sendo realizado, é muito natural que haja essa retribuição por parte dos espíritos para ajudar, né, na recomposição das energias que foram despendidas durante esse transe. Então, pensar, por exemplo, que durante cirurgias espirituais, nós temos muitos médiuns que trabalham com isso. Muitas vezes eles se colocam à disposição dos espíritos durante horas. Trabalhos de 3, 4, 5 horas de atendimento por parte do espírito que faz esse tratamento médico, espiritual, e o médium se coloca à disposição durante esse tempo todo. Quando ele volta, volta como se nada tivesse acontecido. Muitas vezes volta até muito mais disposto do que estava. E ele trabalhou inconscientemente.
Porque o médium não vai ficar ociosamente durante horas ao lado do espírito que vai fazer um trabalho e que o médium não vai contribuir com nada. E aí, inclusive, a gente entra até mesmo no caso de possessão, que a gente já conversou, que é difícil a gente definir, porque possessão, ela não é uma ação ou um fenômeno que tenha características negativas. Muitas vezes a possessão pode ser positiva, e nesse caso, por exemplo, de cirurgias espirituais, o médium pode se desligar temporariamente do seu corpo, claro que parcialmente, se afastar do seu corpo, fazer outras atividades, enquanto o espírito utiliza o seu corpo, através desse fenômeno, para realizar um trabalho. Claro que pode ser possível. Não, isso não vai acontecer. Por que não? É que nós mistificamos a possessão como sendo algo sobrenatural, algo fora do normal. Fora do normal dentro dos trabalhos mediúnicos. Mas muitas vezes ele é muito mais normal do que nós acreditamos, e nós que vemos de uma forma diferente. Tanto que Kardec, quando ele estudou sobre possessões, lá na Revista Espírita, ele conta uma história de uma jovem que oferecia seu organismo, o seu corpo, para o fenômeno de possessão, e o espírito que se comunicava, que utilizava o seu corpo, era um espírito amigo brincalhão. Eis aí a diferença. Ao contrário de possessões que desejam levar ao mal e tudo mais. Essa é a questão interessante. Sim, Hermes, de fato, né, a obsessão é feita por espíritos inferiores. Não é normalmente, ela é exclusiva. Tanto que a própria obsessão, como o próprio nome diz, é uma patologia. Mas já a possessão, que é tomar posse do corpo, não necessariamente tem uma característica negativa. Eis aí a diferença. Mas a gente depois vai tratar desse assunto melhor. Então,